O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Salve mundo! Sejam todos bem-vindos ao podcast Antes de Contar, o podcast que conta a história por trás do contador de histórias. E é isso aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao Antes de Contar. E agora, olha só como essa ferramenta da internet é incrível. Sabe onde eu estou? Eu estou em Vitória, Espírito Santo. Eu vou conversar com ele, com o tio Eugênio. Oi, tio Eugênio, tudo bem com você? Ei, tio Dan, tudo jóia? É uma alegria estar aqui com você, tá bom? E muito feliz em estar participando desse projeto. Ai, antes de tudo, muito obrigado por você participar, tá? Fiz um convite assim, meio às escuras, você não me conhecia, mas eu já estava te acompanhando e você assim, em nenhum minuto você falou talvez, você falou assim, eu vou. E aí eu comecei a pesquisar sobre você, e cada vez mais eu fui me apaixonando pelo seu trabalho. Eu assim, já me apaixonei na primeira história que eu escutei sua, que foi a história do Pedro Malas Artes, né? Que eu amo o Pedro Malas Artes, sou do interior aqui de São José dos Campos, né? De São Paulo. E aí eu vi você contando sobre Pedro Malas Artes, eu falei assim, quem é essa pessoa? Eu preciso bater papo com ele. Que legal. Então, eu tô aqui disponível, né, para o que você precisar e realmente é uma alegria estar aqui nessa tarde com você. Obrigado. Vamos lá. Eu sempre começo as nossas conversas falando de memórias afetivas, né? Você nasceu em Vitória mesmo? Que lugar de Vitória você nasceu? Conta pra mim a sua história. Não, eu sou lá do interior de São Paulo. E a minha história é muito legal, porque ela começa numa cidade chamada Alumínio, tio Dan. Você já ouviu falar? Já ouvi falar de alumínio, sim. Então, dos pequenos frascos tem bons perfumes. Lá saíram grandes escritores, atores, né, contadores de histórias, professores. E Alumínio foi onde eu nasci. Na verdade, a gente diz que nasceu em Alumínio, mas em Alumínio não tinha hospital, né, na época. A gente nascia na cidade próxima, que é São Roque. Mas eu sou de Alumínio e somente aos 28 anos é que eu vim para o Espírito Santo, na cidade de Vitória. Então, a sua infância foi toda lá em Alumínio. E antes de você falar, eu adoro essa coisa. Eu sou de Jacareí. Quem nasce em Jacareí é jacareense. E quem nasce em Alumínio é o quê? Todo mundo vai falar que é panela, né? Panela. É aluminense. E depois saí da cidade ainda é que depois que houve a emancipação. Então, até então, ainda era um município que dependia, era uma cidade que dependia de outra, né? Até a emancipação mesmo de Alumínio. Hoje já é uma cidade com prefeito, tudo direitinho. Mas, assim, minha infância foi marcada numa cidade que é uma história, né? Porque Alumínio é uma cidade que tem uma fábrica de alumínio. E estudei a vida toda em escolas públicas, estudava no SESI, e era o destaque do teatro. Gordinho sempre vira destaque, né, tio Dan? Opa, eu fui gordinho também, eu sei como é isso. Então, assim, precisava fazer o Genival Lacerda na escola, Eugênio. Precisava fazer qualquer apresentação, o Eugênio estava realmente na frente. E o teatro foi invadindo toda a minha infância a partir da idade escolar mesmo, né? Quando eu ainda era adolescente, né? Ensino fundamental, eu sempre atuei muito na parte de teatro, comemorações da escola, e isso foi me dando essa veia artística, apesar de eu não ser hoje formado de forma alguma em nenhum curso, né, relacionado à arte. Na verdade, eu sou pedagogo, eu fiz sociologia, eu trabalho muito fortemente com a psicopedagogia, clínica institucional, e também sou neuroeducador. Mas a contação de história lá na infância, ela veio porque, apesar de eu ter nascido em Alumínio, numa cidade pequena, nós éramos muito pobres. Meu pai foi um jogador de bola profissional, chamado Walter, foi reserva de Félix. E eu
bola de jeito nenhum, tio Dan. Então, assim, isso era confuso dentro da minha casa, porque meu pai era o único filho que não jogava bola, porque as minhas duas irmãs foram as primeiras Martas que existiram no Brasil, né? Jogavam bola, tinha um time, mas eu realmente me identificava com a arte. E aquilo acabava fazendo com que eu me encantasse. Mas éramos muito, muito pobrezinhos. Logo que meu pai saiu do futebol, fomos morar em Alumínio, ele foi trabalhar numa empresa local lá, né? E sempre eu conto essa história de uma Kombi mágica. Todo mundo fala que é a Kombi, às vezes, do baú, né? Mas da felicidade. Não é. Era um baú, era uma Kombi que chegava na minha cidade para vender livros. Você se lembra disso? Uau, eu lembro sim. Aqui em Jacareí tinha uma Kombi que vendia livros. Então, eles chegavam na cidade, batiam de porta em porta, atraíam as crianças para poder comprar livros, né? Aquelas coleções com aquelas ilustrações, etc. E meu pai sempre dizia não, porque a gente não tinha essa prioridade. E apesar do meu pai não ter condições financeiras na época de comprar livros, o meu pai, e também não ter estudo, né? Ter só o 4º ano primário, etc. Mas meu pai nunca deixou com que a gente fosse dormir sem contar uma história. Então, meu pai, na verdade, era um grande contador de história, o Walter, né? Que Deus o tenha. E aí, ele era... E a história que ele contava é a história que eu amo, que é a história do macaco que vendeu o rabo, né? E essa história foi passando de filho para neto, para bisneto, e até hoje se conta a história do vô Walter. Ele era um grande contador de história e foi ele que fez com que eu tivesse essa paixão pela narrativa. Então, não tinha livros, tinha tudo para, de repente, não sou um bom leitor, não gosto de ler livros, e pelo contrário, né? Mesmo sem o acesso aos livros, eu me apaixonei pelos livros. E a minha fuga era exatamente dentro da biblioteca escolar. Uma vez a diretora falou: Eugênio, você pode vir aqui para poder me ajudar a limpar a biblioteca? Eu falei: claro, diretora, vou sim. E aí a diretora teve um grande problema, porque ela chegava, só me via lendo os livros e não me via limpando a biblioteca, né? Então, assim, isso foi um marco, né, na minha infância. Acho que foi o primeiro start para o gosto da literatura, o gosto de criar, o gosto de contar histórias, o gosto de imaginar. Eu tenho outros pontos importantes, né, que depois vem conforme a idade foi aparecendo, mas esse foi o primeiro, tio Dan. Foi realmente na infância e foi com esse pai que era um contador de história. Na verdade, assim, nós viemos aqui para escutar a sua história, mas aqui me relembrou uma coisa muito bacana aqui do Vale do Paraíba, né? Muito parecida com a história que você contou, né? O Vale do Paraíba aqui tem muitas multinacionais, aqui tem a GM, tem a Johnson, né? E essa história que você contou do jogador de futebol que para e vai trabalhar numa metalúrgica ou alguma outra empresa é muito constante aqui no Vale do Paraíba, né? E outra coisa que, assim, é legal da sua fala, né? Como os jogadores de futebol são contadores de histórias mesmo, né? Porque o que me cerca, aqui tem um monte de ex-jogador que jogou no Corinthians, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, né? Mas gostam de contar um caos, gostam de contar uma história. Que legal. Meu pai conseguiu até agarrar uma bola do Pelé, hein? E isso é verdade. Tô falando. Esses jogadores de futebol têm cada história. Aliás, né, meu pai também jogou bola, não profissionalmente, mas ele tem umas histórias assim que eu me encantava, que até hoje a gente escuta, né? Pai é assim, né? Pai conta 3, 4 vezes, tem umas histórias que você fala até, quando ele não conta, pai, conta aquela. Isso é muito gostoso, né? E você falou essa da história do macaco que vendeu o rabo, né? Então, são outras. Lembra de outra história da infância muito marcante? Ah, com certeza. Meu pai fazia a gente se transformar em tudo. Até o gordinho virava príncipe. Então, a gente virava todos os personagens dos clássicos infantis. Meu pai tinha o poder de fazer com que a gente se tornasse os personagens. Meu pai já era um cara sem estudo e com muita didática, com muita ludicidade. Ele não só narrava, mas como também te colocava dentro da história. E esse imaginar-se dentro da história, né, fez toda uma construção dentro de mim, que foi muito importante para que tem uma importância para toda a minha vida, né, com certeza. E a importância
do auxílio da família, né, professor? Então, que já te deu esse start e fez dentro de você já nascer aí uma pessoa que gosta da arte e gosta da educação também, né? Exatamente. Então, apesar de não ter pais, né, que tinham estudo e ser um aluno com muita dificuldade na escola, principalmente matemática, isso me fez também passar por um segundo momento, né? Então, ainda na época do estudo, o que você vai ser quando crescer? E eu dizia, eu vou ser monge. Eu vou ser professor. E na minha cidade, em Alumínio, as pessoas que optavam pelo magistério, todas eram mulheres. Nunca havia tido um homem que tinha feito um curso de magistério. Então, quando chegou a hora de decidir que curso você vai fazer no ensino médio, eu disse, eu vou fazer magistério. E eu vou ser um professor diferente daqueles professores que eu tive, que me marcaram, porque me chamavam de burro, falavam que eu não tinha capacidade. Eu repeti 3 vezes a 4ª série por causa da matemática, né? Então, assim, eu queria ter um olhar diferenciado para os meus alunos. Eu sou um professor de mais ou menos 28 anos de sala de aula, passando desde o ensino da educação infantil até o ensino superior. Eu nunca reprovei nenhum aluno. Mas não é porque eu dou nota não, tio Dan. É porque eu acredito na capacidade do aluno de se superar. Então, eu dou oportunidades para o aluno reconquistar suas notas, né, e se reprogramar para conseguir uma boa aprovação. Essa é a minha prática pedagógica. Então, aos 20 e poucos anos, entrei no magistério, né, me formei, comecei a dar aula, e as minhas aulas já eram diferenciadas por esse olhar holístico, né, de ter um olhar amplo sobre as crianças em todos os aspectos, e por levar essa ludicidade da contação de história, da musicalização, da brincadeira para dentro da sala de aula, o que era muito diferente naquela época, né? Eu sou da década de 1970, então os professores eram muito conteudistas, então ter um professor extremamente lúdico fazia todo um diferencial. Então, o primeiro, né, objetivo, que era ser professor e me formar aí como professor do magistério, eu consegui. Agora, eu falei também que eu queria ser monge, não falei? Falou. Então aos 23 anos, né, aos 24 anos, eu acabei entrando no mosteiro, fui ser monge. Uau! É verdade. Isso é incrível. É verdade. E nesse tempo, né, de mosteiro, para as pessoas que estão nos ouvindo, eu era um monge da Igreja Católica, e o monge faz o quê? Ele medita, ele reza, ele trabalha, né? E a vida dele é dentro de um claustro, ele não sai para a rua. Então, imagina um professor, né, com toda a energia, dentro de um mosteiro que tinha como prática meditação, oração, etc. Só que eu fui parar num mosteiro, não vou falar nomes, né? Mas assim, eu fui para um mosteiro de grande porte e que tinha uma big de uma escola que funcionava paralelamente ao mosteiro. Mas os irmãos, no caso, na época, né, eu era noviço, não tinham esse acesso à escola, né? Então, eu, às vezes, dava uma fugidinha, vestido de hábito, né, aquele hábito preto, fugia pelos corredores da escola para poder sentir um pouco do ar da escola, de ver a alegria das crianças, de conversar um pouco com os professores. E uma vez eu vi um professor dando uma aula de contação de história dentro dessa grande escola em São Paulo. E eu fiquei na porta e ele disse para mim assim: ei, irmão, entra aqui, vem ouvir com a gente, vem participar. Eu falei, não, eu tô fugindo, não posso entrar aqui não. Se o meu superior, né, me pega, isso vai dar um problema. Ele, não, entra aí. Aí a primeira vez eu não entrei, a segunda vez eu dei uma sentadinha na última fileira, a terceira vez eu sentei um pouquinho mais próximo, na quarta eu tava lá junto com ele contando história. Mas escondido, né, porque eu não podia. E esse contador, ele acabou me revelando que tinha um trabalho numa favela ali em Paraisópolis, que fica ao lado do mosteiro em São Paulo. E ele disse, você não quer ir comigo, não, lá na favela, pra gente fazer? Você é um contador massa, você é divertido. E eu disse, olha, infelizmente, né, eu não posso, né, por questões de regras, etc. Ainda mais com esse hábito, eu saindo aqui, todo mundo vai me conhecer. Aí ele olhou bem para minha cara e falou assim, realmente você tem razão. Mas você sabia que se você tirar o hábito e for com uma roupa civil, ninguém vai saber quem você é?
Aí eu tirei o hábito, fui contar história, contei uma semana, as crianças amaram, aquilo começou a se espalhar. Fui a segunda semana, a terceira. Na quarta, o meu superior me chamou e falou assim: olha, você é um bom contador de histórias, você precisa voltar para o mundo, porque o mundo precisa de você. E aí foi a minha despedida, depois de quase 6 anos de vida monástica, né? Voltar para o mundo, porque realmente eu tinha uma missão aqui fora. Então esse foi o segundo grande momento onde marca, né? Esse contador de história, esse educador lúdico, que trabalha com a tecnologia de contação de história, ter que voltar para o mundo para poder colocar, né, essa missão realmente em prática. E nesse fiquei no mosteiro, então eu fui fazendo os meus estudos, né? Então, a pedagogia, a sociologia, eu fui me preparando academicamente falando, e quando eu cheguei, saindo, né? Fui demitido, e me colocaram no paredão, e aí então eu acabei vindo para Vitória, de São Paulo, foi logo aí em seguida que eu vim para Vitória. Meu pai tinha uma casa aqui, a minha mãe dizia que o Espírito Santo tinha cheiro de chocolate, por isso comprou uma casa aqui no Espírito Santo. Se os ouvintes sabem, mas aqui no Espírito Santo a gente tem uma grande fábrica de chocolate. E a minha mãe, quando passou lua de mel, há muitos anos atrás, foi aqui no Espírito Santo e ela disse que cheirava chocolate. Isso talvez seja uma história da carochinha, né? Que não seja verdadeira. Mas realmente viemos para o Espírito Santo. Aqui eu comecei a minha carreira toda, né? Como educador, como professor, trabalhando em grandes colégios, né, e como pedagogo, como psicopedagogo. E aqui eu encontrei uma terceira pessoa muito importante na minha vida. Eu falei do meu pai, falei do professor dentro do mosteiro, né, que me deu o start da contação de história. E aqui no Espírito Santo eu encontrei o Fabiano Moraes, que é um professor doutor da UFES, e ele é referência no Espírito Santo, no Brasil, de contação de história. Ele é um professor que dava cursos numa loja chamada Tapete Mágico, e que eu acabei indo fazer o curso, e no mesmo ano uma empresa privada me chamou juntamente com a minha irmã, né, que hoje é minha sócia, para desenvolvermos um projeto de responsabilidade social relacionado à violência escolar. E aí, logo eu comecei a pensar, juntar as ideias, e no mesmo instante tinha saído que no Brasil nós estávamos em 43º lugar, hoje ainda estamos muito atrasados, na questão da leitura e da escrita. Então eu falei com a minha companheira, né, com a Rita, disse assim: Rita, nós precisamos colocar livros nas mãos das crianças e contação de história num projeto de enfrentamento à violência e à não depredação. Então escrevemos uma coleção. Então a gente não começou escrevendo um livro, a gente escreveu uma coleção chamada Turma do Colorido. E é uma turma que trabalha as questões, né, interpessoais, intrapessoais, trabalha as questões com o ambiente, e a coleção recebe esse nome, Colorir, por causa de um acróstico, né, que é cooperar, organizar, limpar, orientar, reciclar, influenciar e realizar. E esse projeto começou a dar muitos resultados em questões a não depredação da escola e a melhoria das relações internas, seja aluno com aluno, aluno com professor. Então, isso fez com que a gente tivesse uma grande visibilidade no Espírito Santo. Então, essa empresa ficou com a gente ainda durante uns 5 anos, né, incentivando a gente a continuar com o projeto. E o Fabiano aqui no Espírito Santo foi a minha referência, e foi ele, inclusive, que deu muitas dicas, assim, né, de técnicas mesmo no curso que eu fiz com ele, e que se juntou com aquela experiência afetiva do meu pai, que se juntou com a experiência que eu tive com o professor no mosteiro, e que fez esse Eugênio Fernandes, que ainda, tio Dan, é um aprendente. Que ainda é um aprendente. Nós todos somos um aprendente, né? Eu acho que quando a gente parar de aprender, não tem mais sentido, né? Então já é hora de ir. Tá? É isso mesmo. Vou buscar uma fala que você fez lá no começo aí, né? Com relação... E eu até lembrei do educador que eu tenho certeza que você conhece, que é o José Pacheco, né? José Pacheco falou que ele entrou na educação
aliás, todo educador, ele só entra na educação por duas maneiras, tá? Ou é pelo amor, ou é pela dor. Né? Então, você uniu as duas, né? Porque eu vi você falando lá no começo, assim, olhando os professores, né? Agora eu vou explicar para quem não entendeu pela dor, tá? O pela dor é quando você olha o professor e fala assim, eu posso fazer melhor. Então, daquela dor, né? Aí ele transforma aquilo em amor, né? Você, nessa sua fala, que você uniu os dois, né? A dor e o amor, e fez um projeto incrível, que, aliás, então, esse projeto que você contou é o início do Projeto Colorir ou já é o Projeto Colorir? Então, esse foi o início em 2003 com essa empresa privada. Só que o sucesso foi tão assim, realmente as mídias, não apenas por marketing, nem porque a empresa vendia isso para poder fazer comércio, etc. A empresa nem era ligada, né? É uma empresa multinacional, não tem nada ligado com a questão da educação, mas realmente tinha esse compromisso com a comunidade. Só que a gente começou a receber, assim, 100 escolas pedindo o projeto. Uau! Devido aos resultados. Então, eu vou contar, não tem como a gente explanar muito, mas só para vocês entenderem como a gente conseguia exemplificar se o projeto estava dando certo ou não na escola. Com todos os livros, com todas as contações de histórias, com professores envolvidos, etc., nós tínhamos uma placa na escola que contava 200 dias letivos, e esses 200 dias letivos tinham que ser sem violência na escola, beleza? Muito bom, muito legal. Então, como é igual placa de empresa, estamos há tantos dias sem acidente? Sim. Então, nós tínhamos essa placa com algumas sanções para que essa placa não zerasse, e os alunos, de forma corresponsável, zelavam para que essa placa nunca zerasse. E aí, nos 200 dias letivos, sem nenhum conflito maior. Não é que não existissem conflitos. Existia, sim, práticas de mediação, porque o Projeto Colorir tem práticas de mediação de conflito, tem várias técnicas que são usadas dentro da coordenação, mas uma violência, uma agressão, uma indisciplina mediada está resolvida. A placa só zerava quando não havia uma concordância. Então, e os bairros que a gente trabalha, que o projeto ainda existe, são bairros assim de risco realmente social, né? Então, um dos bairros mais violentos que a gente tinha aqui, que é Central Carapina, que é Felrosa, que é Vila Nova de Colares, onde o alto índice de violência era assim, noticiado todos os dias pelas mídias, começou a ser noticiado como algo positivo. As crianças dali estavam se tornando contadores de histórias, professores lúdicos, e a violência realmente reduzindo, porque a placa indicava, em um dos bairros mais violentos, Chudan, 180 dias sem violência. Uau, que demais! Que assim, e que coisas, ferramentas simples, né, que provocam as crianças, né, a pensar diferente, a fazer diferente. Sensacional, professor, sensacional. E aí, nesse momento, você já contava a história ou você só ensinava as crianças a contar a história? Não, quando o projeto iniciou, a nossa base mesmo de tecnologia é a contação de história. Só que a gente uniu também a literatura, porque a gente achava importante a gente fazer os starts com a contação de história. Então íamos eu e outros contadores fazer esse trabalho na escola, coisas que é uma atividade tão milenar, mas que em 2003 as crianças olhavam pra gente e parecíamos que éramos assim, ETs. O professor fazia esse tipo de atividade. Então, até hoje, professor, até hoje. Pois é, eles ficavam assim, 300, 400 alunos sentados num pátio, ouvindo duas pessoas contarem histórias. O diferencial da nossa contação de história, já como técnica. Então, Tio Dan, imagina você, né, tipo, em 2003, 300 crianças, assim, olhando para dois contadores de histórias e achando que aquilo era um ET, porque eles nunca tinham visto, né, uma coisa assim, uma ação tão milenar como é a contação de história, acontecendo num espaço escolar, porque os professores realmente eram pouco, assim, participativo, não tinham muita ludicidade, e aquilo foi fazendo realmente a transformação, sendo que em 2005 ainda, a gente foi fazendo outros lançamentos de outros livros, né, por exemplo, 2005 foi o grande boom do bullying no Brasil, a gente aqui no Espírito Santo foi referência também escrevendo um livro para crianças, né, sobre a questão do bullying, e isso tudo foi dando continuidade dentro do Projeto Colorir, sendo que em 2009 se torna o MOCIP,
E aí a gente consegue novas parcerias, né, com outras empresas. E uma das coisas muito legais do projeto, né, é que ele é certificado pela Fundação Banco do Brasil como um projeto de tecnologia social em parceria com a Unesco. Muito bom, muito bom. Algo que não é apenas o meu marketing de dizer assim, olha, o meu projeto é bom, mas é algo que foi realmente testado, avaliado e que foi visto que realmente existem resultados com a aplicação dessa tecnologia, né? Então a gente é muito feliz com isso. E por isso que eu acho que até hoje nós vamos fazer quase 20 anos de Projeto Colorir, que a gente ainda é vivo, né? As pessoas olham pra gente e falam assim, vocês estão vivos ainda? Eu falei, a gente tá mais gordinho, tá mais careca, mas nós estamos vivos ainda, contando histórias. E nesse espaço, né, da OCIP Colorir, que antigamente era, assim, o trabalho exclusivamente dentro do espaço escolar, a gente, como uma organização não governamental, precisou ter uma sede. E essa sede, no início, ela não tinha função, porque o nosso trabalho era totalmente dentro do espaço escolar. Mas precisávamos dar uma função. Então, começamos a fazer o quê? A receber pessoas que diziam assim, professores, né? Ah, vocês foram na escola tal, deram um curso, eu queria tanto fazer esse curso, mas eu não participo daquela escola. Então, a gente começou a abrir o espaço da sede para fazer cursos de contação de histórias, para poder atender a demanda da comunidade. Então, só até hoje, nós tivemos aí já umas 3.000 pessoas que passaram, né, pelo curso de contação de história da OCIP Colorir, Criando Valores, né? E eu sempre dizendo, essa aqui é uma maneira de contar histórias. Façam muitos cursos com muitas pessoas, porque existem uma infinidade de formas de contar história e a gente vai pegando um pouquinho de cada um. É isso. E os vídeos que você grava, professor, são todos feitos aí na fundação ou são feitos em casa? Então, com a quarentena, a gente praticamente, se você vê o quarto aqui de visita, ninguém pode chegar aqui em casa. Virou um mini estúdio com cenário, um monte de bonecos esparramado pela cama, mas a gente tem realmente um mini estúdio na sede, né? Em onde a gente transmite não somente as histórias, mas como parte do curso também a gente trabalha. Acho muito importante que o professor tenha essa consciência tecnológica. Então, a gente também faz o curso, parte dele, através das redes sociais, utilizando a tecnologia. Então, muitas aulas são ao vivo, mas são online. Isso muito antes da quarentena, tá, Tchudan? Olha que legal. Muito bom. É assim. Essa pergunta eu faço para todos os contadores, eu vou fazer do começo até o final do podcast, que é o seguinte: o que é necessário para se contar uma boa história? Uhum. Você quer saber o segredo, é isso? Não precisa saber o segredo, mas conta que se eu fosse começar a contar a história hoje, o que eu preciso ter assim de número 1? Então, primeiro desejo, a gente precisa ter desejo. Precisa gostar daquilo que a gente faz, né? Infelizmente, existem profissionais que às vezes se frustram por escolherem profissões. Ah, eu fiz engenharia, mas não dei certo, então vou dar aula de matemática. Ah, eu sou médico, mas eu gostaria de ser um açougueiro. Então, na verdade, a gente precisa ter o desejo de fazer aquilo. Aquilo não pode ser apenas algo para eu poder simplesmente ser remunerado. Tem que ser algo que complete a minha essência como ser humano. Então, ser contador de história é lá no interior mesmo da pessoa. E eu digo que todo mundo é contador de história, tio Dan. Eu acho que sim, existem pessoas, né, com determinadas capacidades, etc. Mas eu que trabalho com formação, vejo. Eu tenho advogados que contam histórias, eu tenho enfermeiros que contam histórias, eu tenho recreadores que contam histórias, eu tenho professores que contam histórias, eu tenho professor da educação infantil até o que é pós-doutor que conta história, cada um da sua maneira, cada um da sua forma. O que eles têm em comum? O desejo. A segunda coisa importante que eu acho é uma busca constante de formação. Precisa se profissionalizar, precisa fazer cursos. Então, assim, eu me proponho a fazer uma formação numa escola
sobre a importância de contar história. Eu sou um excelente contador de história, mas eu não tenho um curso de pedagogia, eu não tenho uma licenciatura, eu não entendo aquele mundo. Então, por mais que eu tenha boa vontade, me falta uma certa capacidade para poder entender esse mundo da educação. Eugênio, então você está dizendo que uma pessoa que não tem formação não pode contar história na escola? Pode, mas eu acho que assim, é um cuidado que o contador de história tem que ter, e principalmente na atualidade, né, de estar sempre buscando essa formação, de conhecer mesmo o mundo em que eu vou adentrar. Então, eu, por exemplo, né, quando você conversou comigo inicialmente, você disse que você é recreador, né? Sim. Então, e aqui teve um grupo de mais ou menos uns 300 recreadores que me chamaram para fazer uma palestra. E eu, inicialmente, eu me neguei. Por quê? Eles olharam para mim e falaram, como que você vai se negar? Aí eu falei assim, gente, eu sou encantado pelos recreadores. Eu acho o trabalho de vocês um trabalho extremamente específico. E eu não sei fazer o trabalho que vocês fazem. Porque, veja bem, eu, como trabalho num âmbito escolar, é um âmbito assim, ou eu estou dentro de uma sala, ou eu estou dentro de um pátio limitado, as crianças têm a tutela de um professor, os recreadores vão para uma festa, para uma praça pública, para um shopping e fazem a magia acontecer. Então, esse talento eu realmente não tenho, mas aí eu disse, se aquilo que eu, durante esses anos, né, for contribuir com a formação de vocês, podem contar comigo. Vou dividir com vocês tudo que eu tenho assim, aprendido, né? E vou, com certeza, mais aprender com vocês, recreadores, do que vocês vão aprender comigo. Porque eu acho que, realmente, a educação de história na recreação é mágica, né? Porque, muitas vezes, você está concorrendo com pula-pula que está do lado, com alguém que está do outro, com alguém que está correndo do outro lado, e você para aquele momento para contar uma história e as crianças ficam todas assim te olhando, encantadas. Eu acho realmente isso muito mágico. E acho que é uma diversidade dos contadores, né? Que, apesar de sermos uma coisa só, mas existem as particularidades e eu realmente tiro o meu chapéu para os recreadores que contam história. Professor, você está falando aí, pena que não tem imagem. Eu estou todo arrepiado de ouvir esse elogio. Você não tem noção. Que demais ouvir isso de você. Bom, só tenho a agradecer. As pessoas às vezes não entendem porque eu falo isso. Mas eu sei o que é dar dentro de uma escola, né? E os professores realmente são muito exigentes. E quando você está num espaço não escolar, é um outro também espaço onde também as pessoas precisam ter competências próprias para fazer aquilo. Hoje se fala tanto de competências, habilidades, atitudes. Então, assim, todo profissional tem que estar atento a esse ambiente. E vocês, né, os recreadores, que eu digo, que contam histórias, são pessoas que realmente têm uma habilidade, que eu digo que é realmente, assim, competência, por habilidade, mas é algo sobrenatural, porque você concorre até com outras tecnologias, às vezes tem até um computador do lado, um jogo acontecendo e a criança está parada ouvindo a sua história. E acho que isso é o maior prêmio de um contador de história. Demais, professor. Obrigado. Só tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer muito. Antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre você, contação, tá? Você usa a contação como forma de educação. Eu também uso, né? Eu uso lá na educação física. Eu conto histórias antes de apresentar esportes ou fazer outras habilidades. A história é uma ferramenta para a educação? Então, agora falando como psicopedagogo mesmo, né? A contação de história, ela tem características próprias que fazem com que isso contribua na formação do ser humano. E principalmente na primeira infância, né, onde as crianças estão no processo de formação, onde as sinapses são muito maiores, onde a capacidade de aprender é magnanimamente maior. Então, eu acredito que a contação de história realmente possa estar contribuindo e muito na formação e na educação.
principalmente porque ela é simbólica. A contação de história, o tempo todo, né, quando ela rebate na criança, quando a criança ouve, aquilo entra interiormente e ela reflete no seu cotidiano, né? Não estou falando isso como uma coisa chata, mas assim, pensa você ouve uma história que teve uma determinada resolução por determinadas atitudes. Então a criança também começa a fazer o quê? Essa formulação interna, e isso ajuda no processo dela de resolução de conflitos. É exatamente esse é o meu trabalho, tio Dan. Eu uso a contação de história como uma ferramenta de enfrentamento à violência, à indisciplina na escola, porque ela é simbólica e ela ajuda demais no processo da escuta, da fala, do momento adequado de se ouvir, do momento adequado de se falar, porque o ser humano, não sei se você concorda, mas tem muita dificuldade de ouvir. Sim, bastante. Então, e isso, a gente começando lá desde da primeira infância, né? Fazendo essa tecnologia da contação de história acontecer, contribui na formação do ser humano, não só escolar, né? Não só cognitiva, mas emocional, afetiva e assim por diante. Eu acho que realmente a contação de história, ela contribui, e vou te dizer uma coisa também muito interessante, já de uma pesquisa que eu fiz aqui, que ela não é só pedagógica, porque muitas vezes, quando a gente fala de contação de história, a gente liga imediatamente à criança. Então, eu costumo dizer assim, ela é pedagógica e ela é andragógica, porque a neuroeducação, ela diz que mesmo um ser com determinada idade, antigamente a psicologia dizia que você com 20 e poucos anos, você já estava pronto, você não tinha mais como mudar. E hoje a neuroeducação diz assim, olha, você com 70 anos, você ainda tem uma plasticidade no seu cérebro capaz de aprender. Então a contação de história, ela é andragógica, porque até mesmo faz efeito em adultos. E vou ainda mais profundamente, ela é terapêutica também. Porque a contação de história, através, né, desse aspecto dela ser simbólica, das pessoas refletirem os seus problemas, resolverem os seus problemas, elas muitas vezes conseguem buscar até mesmo cura. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O projeto da temporada do Conta Daqui, que eu conto Sim. Daí. Né? Não sei quando você vai estar escutando esse podcast aí, você que está escutando, mas pode Sim. ser que daqui mais pra frente, quando você estiver escutando, já esteja na 4ª, 5ª, 10ª temporada, mas você acabou, né, de finalizar a 2ª temporada. O que é o Conta Daqui que eu conto daí? Então, tudo começou no dia 20 de março, tio Dan, quando aqui na Prefeitura de Vitória íamos participar de um evento do Dia do Contador de Histórias. Aí recebi uma ligação da Elisete Caser, que é a responsável da biblioteca. Eugênio, não vamos ter mais o evento, porque a partir de hoje vamos estar todos de quarentena. Então eu virei para ela e disse assim, não, Elisete, vamos fazer um trabalho convidando os contadores de histórias para eles irem para a internet. Só que não fala para ninguém que foi eu que dei ideia. Você faz o seguinte, você dá a ideia, você movimenta, e aí todo mundo vai se envolver, porque quando um contador dá uma ideia, às vezes, eu não vou entrar nessa não. Você, como é a líder, você dá a sugestão e que todo mundo com certeza vai abraçar, assim como abraçou, né, a causa. Nós íamos passar um dia inteiro contando histórias em vários lugares, em pontos turísticos, em escolas, nas bibliotecas. Eram mais de 30 contadores de histórias. E aí ela lançou o convite e todo mundo topou imediatamente. Aquilo já foi para mídia, né, local, para TV, para o site da prefeitura, teve uma programação, a gente teve um boom, né, assim, com 500 seguidores lá, a gente foi para um número enorme de seguidores nas redes sociais, e todo mundo se assustou com aquilo e com a quantidade de espectadores, e o dia foi realmente maravilhoso. E aí, quando acabou aquilo, eu falei, gente, eu não posso terminar dessa forma, porque a partir de hoje eu e todo mundo vai estar trancado dentro de casa, eu preciso continuar ativo.
E essa atividade começou, então, a gerar na minha cabeça, pra vocês terem uma ideia. Falei, trancados, eu conto história daqui, alguém tem que contar dali. Aí lembrei que o Instagram tinha essa questão das lives duplas, né? E pensei, dentro de casa, por que não a gente fazer uma grande viagem? E a gente pode fazer uma viagem para qualquer lugar. A gente foi para o Pará, a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente foi para Bahia, a gente foi até para Portugal, tio Dan. Que demais! Pois é. E aí a gente começou a fazer essa troca. E a minha proposta era o seguinte, eu não gosto muito dessa ideia assim, o projeto é do Eugênio, o projeto é meu, eu conto daqui, você conta daí. Eu dizia assim, quando acabava a live, contador, convidado, por favor, crie agora o seu projeto, chame agora os seus amigos também para fazerem lives, a gente quer conhecer os seus amigos contadores de histórias. E aí isso começou a se multiplicar, talvez não com o mesmo nome, eu conto daqui, você conta daí, mas surgiu Amigos do Conto, surgiu outros projetos de outros grandes contadores de histórias pelo Brasil, que também começaram a replicar essas ideias e que, quando eles me dão assim um relato, eles dizem, Eugênio, você salvou a minha quarentena, porque eu estou me sentindo extremamente útil. Nós, contadores de histórias, você, tio Dan, né, deve estar sentindo isso. A gente está com uma energia totalmente acumulada, com falta daquele olhar da criança que nos vê contando história, do barulho da escola, e a gente conseguiu fazer isso através da internet. Nós estamos agora na segunda temporada, mas na verdade já iniciamos na segunda-feira a terceira temporada. Desde segunda-feira a gente já tem a terceira temporada. E a minha proposta, ela tem uma particularidade que eu gosto muito. Não sou muito bairrista. Então eu trago pessoas do Espírito Santo, pessoas de outros estados e até de outros países, mas não me preocupo muito se assim... se é um maior contador de histórias ou se é uma professora que conta histórias. Ou seja, o que eu estou querendo dizer nessa minha fala? Eu estou querendo dizer assim, que se conta história, você é com meu convidado. Deu para entender? Sim, incrível. Muito bom, muito bom. É isso. Então eu não procurei chamar assim, eu vou chamar a constelação de contadores de histórias para estarem na minha live. Eu chamei a constelação, sim, mas a constelação, a professora lá do interior, de Itarana, que conta história, que esteve presente, que deu um show. Eu chamei a psicóloga que faz o atendimento lá no interior de São Paulo para estar comigo na live, que deu um show. Eu chamei um grande escritor que deu um show. Eu chamei um português, com certeza, que também tem na história de João de Sem, que também deu um show, porque, como eu disse, somos todos contadores de histórias. Basta ter desejo e buscar essa competência, buscar essa formação, buscar aprofundamento. E as temporadas, elas são assim, de 12 em 12. Essa coisa da quarentena, eu fiquei um pouquinho doido com números, então eu decidi que cada temporada teriam 12 convidados. Então, tivemos 12 convidados na primeira, 12 convidados na segunda. Iniciamos agora a terceira temporada também com mais 12 convidados. Até quando isso vai? Eu espero que a gente vá até o final da quarentena da forma como está sendo, que é segunda, quarta, sexta e sábado às 20 horas. É um trabalho, você deve imaginar, assim, que gera... Apesar da gente estar em casa, assim, mas é muito preparo, eu tenho que estar histórias, fazendo os contatos com os contadores, às vezes na hora H desmarca, às vezes preciso estar... É um trabalho realmente, assim, muito cansativo. Mas o que a gente da OSCIP pretende? Que ele não morra, ele vai fazer parte agora da nossa grade, até porque uma das empresas comprou a ideia. É até legal dar essa dica de que os artistas, os contadores de histórias, né, que nesse momento não estão podendo trabalhar, lembrem que as empresas têm uma tal de responsabilidade social e que elas precisam estar atuando. Então, é um bom momento da gente estar, apresentando projetos para essas empresas, para que elas comprem ideias e que a gente possa fazer esse trabalho da contação de história de forma remunerada. É possível, sim, estar em casa trabalhando e sendo pago. Tá bom? Demais a dica, parabéns. Professor, seguinte, vamos fazer uma coisa que eu faço aqui que se chama Quistorinha, tá? Quistorinha é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas
de histórias para você, tá? Sobre histórias, e você responde a que você mais gostar, tá bom? Beleza. Vamos lá. Professor, rodas de histórias ou histórias com grandes públicos? Rodas de história. Muito bem. Causos ou prosas? Causos. Contos de fadas ou histórias engraçadas? Contos de fadas. Qual a história que você não se cansa de contar? Era uma vez. E qual história que você está preparando? Nesse momento? Isso. A Quadradinha de Gude. É de uma Madonna lá de Brasília. Boa, essa eu quero escutar. Agora conta pra mim, aonde você quer contar histórias que você ainda não contou? Nossa. Então, o meu grande desafio é trabalhar na saúde. Eu tenho uma grande dificuldade. Eu já tive no ambiente, mas eu não me senti confortável ainda no ambiente da área de saúde. Então, eu gostaria muito de enfrentar esse meu medo interior para poder estar nas enfermarias, para poder estar nos hospitais, para poder estar em clínicas, né, com crianças portadoras de qualquer tipo de doença e ser um contador de histórias nesse ambiente. Eu fui ter uma experiência como essa e uma semana depois eu voltei e vi que uma criança tinha morrido e isso me deixou muito abalado. E eu ainda não tenho, talvez, um preparo emocional para essas perdas. E isso me marcou muito profundamente. E o mais incrível, Tio Dan, chega a me emocionar um pouco sobre isso, mas é porque a pessoa que me convidou, essa professora que me convidou para ir para essa instituição que cuidava, né, de crianças portadoras do câncer mesmo, né? Ela acabou, depois da minha primeira apresentação, eu fui mais uma vez, ela faleceu e a criança também, que mais me marcou lá dentro, também faleceu. Então, assim, isso ficou eu fiquei um pouco chocado com essa... Então, eu gostaria de não dizer que isso foi o fim. Eu gostaria de ter uma retomada, de voltar a fazer esse trabalho, de ter uma nova coragem, de superar isso, saber como trabalhar essas questões internamente e dar continuidade a esse trabalho também da contação de história na saúde. E eu tenho certeza que você vai fazer. Professor, obrigado por estar nesse momento aqui. Eu sei que tem muita coisa pra gente conversar, o papo foi incrível. Eu não perguntei nem metade das coisas que eu preparei para perguntar para você, mas assim, a ideia do podcast nunca foi falar assim através da internet, foi sempre ir atrás das pessoas e conhecer não só as histórias dele, mas os ambientes que eles contam a história. Assim que passar essa pandemia, eu faço questão de ir aí em Vitória e bater um papo presencial, tomar um café com você e gravar, quem sabe, a segunda parte, terceira parte do nosso podcast, tá bom? Obrigado mesmo, tá? Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, tá bom? Muito obrigado pelo convite, que a gente consiga disseminar essa cultura de paz através das histórias, que a gente consiga vencer. A gente vai vencer esse momento e tudo vai dar certo. Muito obrigado, Tio Dan. E muito bem, esse foi o papo incrível com o professor Eugênio. Foi sensacional encontrar essa pessoa na qual eu estou admirando cada vez mais, né? Desde o nosso papo até o primeiro convite, eu tenho acompanhado ele nas redes sociais, no Instagram, e tenho visto o quão bacana e quão legal é esse projeto que ele leva e que ele carrega, né? Então, aqui na descrição do podcast estão aqui todas as redes sociais para você acompanhar ele, tá? Aliás, tem história quase todo dia do Eugênio aí, né? Ele tem projetos, um atrás do outro, belezinha? Mas chegou a hora da gente analisar essa fala aí do professor Eugênio, tá? Comparando com os outros, né, podcasts que a gente já bateu papo, já falou, os nossos primeiros convidados, nossos primeiros personagens, todos eram da área do teatro, né? Esse foi o nosso primeiro personagem da área da educação, que usa a contação de história como ferramenta de educação, né? Que ele fala aí do seu projeto, né? Do projeto de bullying com as crianças. Aliás, é um projeto bacana, né? Muito legal também. E legal
como ele fala da contação de história, ele trata a contação de história como tecnologia, uma base de tecnologia, né? Muito jóia, muito bacana esse termo, é a primeira vez que eu escuto dessa forma aí, tá? E quando ele fala das formas que ele vai fazer, primeira coisa que um contador de história tem que ter é o desejo, né? Isso é muito importante para quem quer ser contador de história. Você tem que desejar ser contador de história. Isso tem que estar lá dentro de você, tá? E outra, uma coisa muito importante, né? Que ele sempre fala, que é demais de importante para todo mundo, para contador de história, para professor, né? Para você na sua carreira aí, é a busca pela formação, né? Ele fala bastante sobre isso, né? Ele dá até um puxãozinho de orelha no pessoal da recreação, que vale a busca pela essa formação, né? Ir atrás de pesquisar, de fazer, né? Então, isso é muito importante, essas falas que ele deixa aí, tá bom? Aliás, ele me despertou aí um desejo bacana de transformar esse podcast aqui num projeto de pesquisa. Aliás, ele já está sendo um projeto de pesquisa, né? Os nossos dados estão sendo todos computados, todo mundo que fala aqui eu vou anotando, vou escrevendo, e como o professor me sugeriu, por que não pode virar aí um mestrado, né? Professor, gratidão mais uma vez pelo seu aceite, e eu tenho certeza que esse trabalho seu ainda vai brilhar muito. Galerinha, hora de fechar essa página. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Para você que escutou, um beijo no coração. E essa página eu vou fechando. Tchau, tchau!